Olá a todos, eu sou Francisco Mamaito da Silva Moraes, sou engenheiro agrônomo formado na UFESA e no momento estou mestrando do programa de pós-graduação em manejo de solo e água da UFESA. Também sou bolsista do PRH 55.1, que tem como título Estratégias Sustentáveis na Indústria do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. No programa de mestrado, eu sou orientado do professor Dr. José Francisco de Medeiros, e o nosso trabalho de pesquisa é intitulado de Uso da água produzida do petróleo tratada na produção da moringa oleífera lã, impactos no solo e na planta. Introduzindo os nossos materiais de estudo, que é principalmente a água produzida e a moringa oleífera. A água produzida, é originada nas formações geológicas que se encontram no petróleo, ou seja, no mesmo ambiente que se tem petróleo, se tem também água produzida. E ao esse petróleo ser succionado, ser trazido para a superfície, consequentemente, a água produzida também vem para a superfície misturada ao petróleo. Na indústria, essa água produzida vai ser separada do óleo e, consequentemente, se torna um rejeito para as indústrias petrolíferas. A quantidade dessa água produzida gerada vai depender principalmente do fator idade dos poços de petróleo. Quanto mais velhos, quanto mais anos de atividade tem esses poços, maior também tende a ser o volume de água produzida gerada, sendo que esse volume pode chegar em até 90% do que é capturado nos poços. A composição dessa água produzida é totalmente indesejada ao meio ambiente, por provocar problemas, principalmente pela presença de vários elementos, como os metais pesados, e além disso também é contaminada, né, por outros produtos que são adicionados pelas próprias empresas, como, por exemplo, inibidores de encrustamentos e de corrosões. Já com relação à destinação dessa água produzida, ela pode ser descartada em aquíferos ou descartada no próprio mar. Obviamente que aqui, após uma etapa de tratamento, para que essa água seja descartada com características legalmente permitidas pelas resoluções que trabalham essa questão. Já para a reutilização, ela pode ser utilizada na reinjeção em poços petrolíferos ou pode ser também reutilizada na própria indústria de petróleo. E vem se estudando muito, e como é um foco do nosso estudo, a utilização dessa água, a reutilização dessa água para a irrigação de plantas. Com relação à moringa oleífera, né, ela é originária do nordeste da Índia. É uma planta que ela tolera diversas condições, seja ambientais, por exemplo, temperaturas, altitudes, até mesmo solos pouco ou muito férteis. Então, ela consegue se desenvolver bem em várias condições ambientais, sendo que aqui na nossa região ela também tem um bom desempenho. Ela é uma cultura que tem muita importância nos setores, por exemplo, de cosmético, em setores também farmacêuticos. É uma cultura que pode ser utilizada na alimentação humana, como é utilizada no caso de países, principalmente países africanos, onde o poder geralmente econômico das pessoas são menores e eles se utilizam da moringa oleífera como uma saída para obter o seu alimento. É também uma cultura bastante utilizada para a alimentação animal e, de acordo com alguns trabalhos que já foram realizados, né, essa semente de moringa, a semente da moringa, ela contém um alto teor de óleo e um teor de óleo com qualidade, boa qualidade para o processo de transesterificação em biocombustíveis. Então, aqui a gente tem as imagens, né, mostrando essas sementes, são sementes com alto teor de óleo e elas apresentam essa semente alada, né, elas têm. E aqui a gente tem também a imagem, né, de uma folha de moringa oleífera, que é uma folha birrepartida. O objetivo principal do nosso trabalho, né, é avaliar o efeito da utilização dessas diluições de água produzida tratada e também da quantidade de água na irrigação da moringa oleífera. O nosso tratamento é desenvolvido em delineamento experimental de bloco casualizado em fatorial 4x4, uma vez que trabalhamos com 4 diluições de água produzida e 4 lâminas de irrigação. As diluições de água produzida foram 0, 10, 20 e 30% de água produzida, misturadas, obviamente, a água de abastecimento da própria universidade, e as lâminas de irrigação são 100, 80, 60 e 40% da evapotranspiração de referência da cultura, totalizando, no final, 16 tratamentos.
A localização da nossa área experimental, ela fica aqui no campus oeste da universidade, aqui por trás do prédio do Central de Aulas 2, e próximo às estufas, onde vários professores desenvolvem suas atividades. E temos uma imagem mais aberta, né, mostrando aqui, próximo a essas estufas, próximos aos muros da universidade. Nós temos aqui a composição da água produzida, que foi utilizada para a irrigação das plantas. A gente utilizou-se de um trabalho realizado por Figueiredo e colaboradores em 2014, onde eles fizeram estudos em água, coletando águas produzidas em vários poços aqui da região e analisando, né, para ver os componentes dessa água, os elementos que eram contidos nessa água. Então, a gente pegou esses estudos e elaborou uma água considerada representativa, uma água com a composição média de todos esses trabalhos realizados por esses autores. A nossa água, a gente fez ela de forma sintética, né, em laboratório, e a gente fez uma água concentrada 10 vezes mais, para facilitar a questão do armazenamento. A água continha brometo, cloreto, fosfo, sulfato, alumínio, bário, boro, cálcio, ferro, manganês, magnésio, potássio, sódio e zinco. Aqui temos um resumo, né, do desenvolvimento experimental. A gente realizou a limpeza da área, uma vez que tinha a presença de várias espécies de ervas daninhas no local. Foi realizado, então, a descompactação do solo, né, a coleta desse solo, homogeneização e também peneiramento, para que o solo ficasse bem descompactado. Posteriormente, foi realizado o enchimento dos vasos, né, o solo foi colocado dentro dos vasos de 50 litros, onde cada vaso era representando uma unidade experimental. Foi feita a adubação de fundação, utilizando o MAP e também a ureia, nas quantidades de 20 gramas de MAP e 10 gramas de ureia por vaso. A semeadura a gente fez utilizando 3 sementes e posteriormente, né, após 30 dias de germinadas, a gente fez o desbaste, deixando apenas uma planta por vaso. A partir daí foi que a gente iniciou a aplicação dos tratamentos, ou seja, somente após os 30 dias de germinadas, essas plantas passaram a receber os devidos tratamentos, seja as diluições de água produzida ou as suas respectivas lâminas de irrigação. Ao longo do experimento, foi realizada a adubação de cobertura utilizando o cloreto de potássio, a ureia e também alguns micronutrientes. Ao longo de todo o experimento, mensalmente, a gente coletou diversos dados relacionados à altura das plantas, ao diâmetro na altura do peito e diâmetro na base das plantas, a contagem do número de folhas, determinação da área foliar e também dados que nos proporcionariam posterior determinação da produtividade da cultura. Também foi realizada a coleta de solos em 2 períodos. Foi realizada também a coleta das partes da planta, que são as folhas, caules, raiz e vagens. Então, foi coletada a amostragem de todas essas partes das plantas, para que posteriormente fossem feitas suas análises em laboratório. Então, foi feita análise química do solo, análise química das partes da planta e também a determinação do teor de óleo de nascimento da moringa. E temos a imagem representando, né, só mostrando aqui a imagem das sementes, da vagem da moringa oleífera, a medição aqui da altura das plantas utilizando uma mira topográfica e também a medição aqui dos diâmetros, altura do peito e diâmetro na base da planta utilizando o paquímetro digital. Mostrando o sistema de irrigação também aqui, né? A gente tem esses quadrados mostrando, representando cada uma o reservatório no qual ficou armazenada as águas de irrigação, armazenada água 1, 2, 3 e água 0, que seria aqui que continha 0% de água produzida, 10% de água produzida, 20% de água produzida e 30% da água produzida. Temos uma bomba em cada um desses sistemas para pressurizar a água, a linha principal com tubulação de 16 milímetros e a linha de distribuição com diâmetro de 14 milímetros. E, obviamente, em cada vaso que receberia a devida, respectiva água, então tem os microtúbulos utilizados como gotejadores, saindo a água dessa linha de distribuição para os vasos. Aqui a gente está mostrando, né, a água, onde o reservatório de água fica armazenada, e a bomba utilizada para pressurizar essa água. Temos aqui mostrando o vaso, né, com o solo e a planta, e os emissores, os gotejadores, utilizados na irrigação. Esses microtúbulos, eles foram utilizados
em quantidades e tamanhos distintos para que isso representasse as diferentes lâminas que a gente quer. A quantidade, né, porque quanto mais microtúbulos, maior vai ser a vazão, e o tamanho porque quanto maior o tamanho desses microtúbulos, então maior a perda de carga dentro dessa tubulação e, consequentemente, menor a vazão. Então, se utilizou desses dois parâmetros para que as plantas recebessem as quantidades de água desejada para cada tratamento. Como resultado do desenvolvimento das plantas, a gente pôde observar que a altura das plantas não foram influenciadas pela água produzida utilizada e também não foi influenciada pelas lâminas de irrigação. Com relação ao diâmetro da base, houve uma interação significativa entre a água utilizada e a lâmina de irrigação. Para o diâmetro na altura do peito, não houve diferença significativa, e para o número de folhas e área foliar, foi influenciado pelas lâminas de irrigação. Como podemos observar aqui, o desdobramento da interação entre água e lâmina de irrigação, aqui para o diâmetro na base, que foi o que essa interação água produzida e lâmina de irrigação ocasionou efeito significativo. A gente tem aqui as lâminas, e na coluna aqui a gente tem as águas utilizadas. A gente pode trabalhar olhando aqui nessas linhas, verificar a água isolada dentro de cada lâmina, e observando a coluna, a gente pode observar a lâmina dentro de cada uma dessas águas. Então, a gente pode observar que na linha a gente vai trabalhar observando essas letras maiúsculas, e na coluna as letras minúsculas. Vale ressaltar aqui, se as letras maiúsculas são iguais, isso implica que os tratamentos não diferiram estatisticamente os resultados. Se a letra é diferente, como aqui tem o A maiúsculo e aqui o B minúsculo, então isso significa que existe uma diferença estatística para esses valores. Então, observando aqui água zero dentro das lâminas de irrigação, podemos observar que para a lâmina de 60, 80 e 100% da ETC da cultura, não houve diferença estatística para o diâmetro da base. Já quando a lâmina foi apenas de 40%, a água zero ocasionou um diâmetro da base inferior aos demais. O mesmo acontece para quando utiliza a água 1. A água 1, junto da lâmina 40, ocasionou esse efeito negativo, essa redução do diâmetro da base da planta. Já para a lâmina de 60, 80 e 100%, não houve diferença estatística. Para a água 2 e para a água 3, dentro dessas lâminas de irrigação, também não ocasionou nenhum tipo de diferença estatística. Trabalhando aqui cada lâmina dentro da água, então a gente pode observar novamente que para a lâmina de 40%, a água 0 e a água 1, né, ocasionaram um menor diâmetro da base. Para a água 2 e a água 3 não aconteceu isso. Já para as lâminas 60, 80 e 100, dentro de cada uma dessas águas, não ocasionou nenhum efeito significativo, nenhuma alteração no diâmetro da base, sendo estatisticamente todos iguais, os resultados obtidos. No que diz respeito ao número de folha e também à área foliar, pode-se observar que, com o aumento da lâmina de irrigação, também houve um aumento desses dois fatores. Isso implica que as plantas que receberam uma menor lâmina de irrigação tinham um menor número de folhas e também, consequentemente, uma menor área foliar. Isso nada mais é que um mecanismo que essa planta desenvolve de tolerância ao estresse hídrico. Então, para conseguir se desenvolver bem, para conseguir se desenvolver de uma forma sadia, e para que o estresse hídrico não ocasione a morte dessas plantas, ela se utiliza de estratégias de sobrevivência a esse estresse hídrico, sendo que uma dessas estratégias é reduzir o seu número de folha e reduzir a sua área foliar para que, consequentemente, ela tenha uma menor perda de água por transpiração das folhas e também possa, então, armazenar um maior conteúdo de água no seu interior, o que vai facilitar a sua sobrevivência. No que diz respeito à produção da moringa, a gente tem aqui o resumo da análise de significância estatística para o número de vagens, para o número de grãos, para a massa dos grãos, para o número de grãos por vagens e também para o peso médio dos grãos. Foi realizado, né, o teste de significância estatística pelo teste de F. O que nós podemos verificar com isso? Para o número de vagens, houve uma interação entre água produzida e lâmina de irrigação.
Para número de grãos e para a massa do grão, a água produzida influenciou, teve efeito isolado da água produzida. As lâminas de irrigação não ocasionaram efeito, não influenciaram nem número de grãos nem massa do grão. O número de grãos por vagens e o peso médio dos grãos, eles não apresentaram diferença estatística para nenhum dos fatores, para nenhum dos tratamentos estudados. Como podemos observar aqui, nesses gráficos, vemos que o número de grãos, ele praticamente duplica quando irrigado com água zero, ou seja, água com 0% de água produzida, a irrigado com água de 30% de água produzida. A mesma coisa para a massa dos grãos. A massa dos grãos total, né, ela mais que duplicou quando utilizado 30% de água produzida. Isso implica que a água produzida ocasionou um efeito benéfico, aumentou a produtividade da moríngula leafera lã. Isso pode acontecer principalmente devido a elementos, né, que estão contidos na água produzida, elementos que são considerados nutrientes para as plantas, como, por exemplo, magnésio, o próprio cálcio, o potássio. Então, principalmente o potássio, né, que é um nutriente que está diretamente relacionado à produção das plantas, à formação dos frutos. Então, supõe-se que a presença desses elementos, a presença desses nutrientes, foi o que favoreceu uma maior produtividade da cultura que receberam esses tratamentos. Aqui mostrando a interação, né, dos fatores lâmina e água produzida com relação ao número de vagens. Podemos observar que os tratamentos que receberam 100% da ETC da cultura e a água sem nenhuma quantidade de água produzida, ou seja, somente água de abastecimento, obteve o menor número de vagens. À medida que a lâmina de irrigação foi reduzida e à medida que também foi adicionado a água produzida na irrigação, então houve um acréscimo no número de vagens de cada planta. A média, né, de número de vagens por planta foi de aproximadamente 17. Com relação ao teor de óleo contido na semente da moringa oleífera lã, pode-se observar que não houve nenhuma diferença estatística entre os tratamentos. Então, tanto para os tratamentos para diferentes quantidades de água produzida e também os tratamentos para diferentes lâminas de irrigação, a média foi aproximadamente de 30,41% no teor de óleo dessas sementes e todos esses resultados não diferiram entre si. Essa média, esse teor de óleo médio contido na moringa oleífera lã, ele é abaixo do que é encontrado na literatura. A literatura relata que a semente da moringa oleífera ela tem em média de 35 a 45% de óleo. Entretanto, acredita-se que esse teor de óleo abaixo do que geralmente encontrado na literatura pode ser devido à idade da planta, que essas sementes coletadas foram praticamente as primeiras sementes que essas plantas produziram, uma vez que o tempo de trabalho, né, o tempo para a coleta de dados era curto, talvez menor do que o desejado, então, consequentemente, essas sementes foram colhidas na planta ainda muito jovem, então isso pode ter ocasionado esse teor de óleo um pouco abaixo do que é encontrado na literatura, mas que é um teor de óleo assim, ainda assim bem considerável. Para finalizar, nas considerações gerais, podemos observar que o desenvolvimento das plantas não sofreu influência dos tratamentos, apesar da menor área foliar e menor número de folhas nas plantas que recebem lâminas menores, mas que isso é apenas a sua estratégia de sobrevivência, a sua estratégia de tolerar o estresse hídrico, não sendo uma influência negativa para a produção da moringa oleífera. Com relação à produtividade, pode-se observar que a água produzida, a presença de água produzida na irrigação, ela ocasionou um efeito benéfico em aumentar a produtividade da cultura. E já o teor de óleo nas sementes não foi influenciado pelos tratamentos. Então, a utilização de água produzida não reduziu o teor de óleo das sementes, nem também as lâminas de irrigação mais restritas ocasionaram nenhum efeito negativo nesse sentido. Aqui, para finalizar, né, os agradecimentos ao Programa de Pós-Graduação em Manejo de Solo e Água da UFESA, onde a gente desenvolveu praticamente toda a atividade, juntamente, obviamente, com a Universidade Federal. Agradecemos também ao Programa de Recursos Humanos, da ANP, juntamente com a gestão FINEP, né, e também ao PRH 55.1,
por todo o apoio durante todo o desenvolvimento do trabalho. Era isso que eu queria apresentar para vocês. Espero ter me feito ser entendido, né, dentro do conteúdo e agradeço a atenção de todos.